Bom dia, meus irmãos, paz! Estamos iniciando mais uma semana abençoada e hoje eu vim trazer para vocês um resumo do nosso sermão de ontem, que foi um dia também muito especial, que foi o culto de ceia, e nós meditamos um pouco no texto que costumamos ler nos cultos de ceia, que é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém? Então, meus irmãos, a ceia ela é um ato muito importante para o cristão. E embora as igrejas variem na quantidade de ceia que fazem no decorrer do mês, algumas igrejas, como nós, fazemos uma vez por mês, outras igrejas fazem toda semana, mas o importante é entender o sentido da ceia do Senhor. É refletir acerca desse ato e tornar esse momento um momento de reflexão, um momento de gratidão, um momento de festa, de alegria por aquilo que nós recordamos na ceia. Então, nós falamos um pouco sobre algumas reflexões que nós precisamos ter no culto de ceia. E a primeira reflexão é que nós devemos manter a memória do sacrifício de Jesus viva em nossa mente. A ceia tem dois principais objetivos. O primeiro é relembrar. Aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a ceia, ele diz que Jesus pegou o pão e disse: Esse é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Pegou o cálice e falou: Esse é meu sangue, façam isso em memória de mim. Ou seja, é o ato de relembrar de algo que Jesus fez. Mas como vou relembrar de algo que eu não vivi, que eu não estava lá presente? Simples. Quando nós nos convertemos de verdade, quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós olhamos para Jesus e vemos o que Ele fez por nós, é como se nós estivéssemos lá naquele momento. A gente consegue sentir o amor de Jesus, sentir tudo aquilo que Ele fez por nós. E no momento da ceia nós temos que relembrar o nosso encontro com Jesus, o momento em que nós percebemos o que Ele fez por nós, da forma como Ele se entregou por nós. Por isso que esse momento deve ser um momento de festa, de alegria, porque nós entendemos que mesmo sem merecer, Deus nos amou, que mesmo sem merecer, Jesus se entregou por nós. O segundo objetivo da ceia é anunciar. O apóstolo Paulo menciona as palavras de Jesus quando ele disse: Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia também é um meio pelo qual nós anunciamos a morte de Jesus. É um meio pelo qual nós podemos falar para as pessoas: Jesus morreu, Jesus se entregou, Jesus nos amou, mas Jesus ressuscitou, Jesus voltará. Então é uma forma de demonstrarmos a nossa fé, uma forma de falarmos da nossa fé e um lembrete da nossa missão, que é ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Bom, a segunda reflexão que nós precisamos ter na ceia do Senhor é que nós devemos manter o hábito de fazer o exame de consciência. Então, no versículo 27 a 32, Jesus fala que
Quem comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, cada um deve examinar a si mesmo. Por quê? Porque na ceia nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer um autoexame das nossas atitudes, pensar na nossa semana, no nosso mês, no nosso dia e falar, meu Deus, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para me tornar um cristão melhor, para me tornar uma mãe melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, enfim. O que eu posso fazer? Então, no momento da ceia, nós precisamos ser sinceros conosco e falar, meu Deus, o que eu preciso melhorar? Nós não podemos tomar a ceia só como uma mera formalidade, mas nós temos que realmente olhar e pensar, meu Deus, me perdoa pelas minhas atitudes, me perdoa pelos meus erros e assim participar da ceia do Senhor. Mas nunca antes de se examinar, nunca antes de olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós precisamos melhorar. E por fim, a terceira reflexão acerca da ceia do Senhor é que nós devemos manter a comunhão. Se nós lermos os versículos anteriores, a partir do versículo 17, nós vamos entender que a igreja dos Coríntios estava passando por um momento muito difícil. Porque como era a ceia naquela época? A ceia naquela época não é como costuma ser hoje para nós, que nós temos ali um cálicezinho e o pão e nós participamos rapidamente da ceia. Não, lá era uma grande festa, era realmente uma ceia. Então cada cristão trazia a sua refeição e todos lá partilhavam de uma grande celebração, dividindo cada um o que trouxe, e no meio de tudo isso era feito o ato da ceia, como nós conhecemos, mas era uma grande refeição. Só que Paulo adverte os coríntios, ele fala, olha, vocês têm trazido os alimentos, vocês têm comido rápido a sua própria ceia, e aqueles que vêm com fome, saem daqui com fome, enquanto vocês saem daqui fartos. Então as pessoas estavam sem partilhar a ceia, estavam sem entender o ato de comunhão que tinha na ceia. Porque na ceia nós lembramos que nós somos corpo de Cristo e o corpo é composto por muitos membros. Então todos nós, a igreja do Senhor, unida, forma o corpo de Cristo. Nós precisamos manter a comunhão. O apóstolo Paulo fala, vocês não estão mantendo a comunhão, vocês não esperam uns pelos outros para comer, vocês não se preocupam com aqueles que nada têm, vocês simplesmente querem se fartar dos seus alimentos e não se preocupa com o seu próximo. Então esse é mais um lembrete da ceia, que nós somos um corpo. O cristão não é uma ilha, o cristão não deve ficar sozinho, o cristão deve congregar, o cristão deve olhar para o seu irmão, o cristão precisa ter essa vida em comunidade. Então, meus irmãos, que nós possamos, sempre que cearmos, sempre que participarmos desse momento tão importante, lembrar do seu verdadeiro significado. Não tratar a ceia apenas como uma formalidade, como algo que eu preciso fazer todo mês, mas como um privilégio. Porque Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus nos amou quando nós não éramos amáveis. Então, no ato da ceia, nós temos muito que agradecer a Jesus, muito que louvar a Jesus por tudo o que Ele fez por nós. Que nós possamos levar essa mensagem no decorrer da semana e sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.